Existem juízes, procuradores e polícias envolvidos em esquemas de raptos em Moçambique, razão pela qual você assiste raptos à luz do dia e os crimes nunca são esclarecidos. Sempre que nós vemos a polícia a se envolver nisto, ela diz: nós vamos trabalhar, e nunca consegue trabalhar na velocidade desejada por nós, o povo. O Ministério Público deve de vir a público admitir que sim, existem juízes, procuradores e polícias que estão completamente envolvidos nos esquemas dos raptos, razão pela qual torna-se impossível, difícil, beirando a impossível, o combate a este tipo legal de crime. A partir de quando você vê uma entidade pública responsável por lutar contra isto a vir a público assumir que existem estas coisas, é sinal de que muita coisa existe nessa cena. Só nesta semana que nós passamos, ou seja, no dia 2 de maio de 2025, nós tivemos a triste notícia que dava conta de que um cidadão empresário teria sido baleado após resistir a uma tentativa de sequestro, que mais tarde as autoridades vieram dizer que não se tratava de sequestro, mas sim tentativa de roubo, porque o cidadão tinha avultado as somas de dinheiro. Mas a minha pergunta nesta fase é: como é que conseguiram tirar essa história? De onde é que tiraram a informação do transporte? Porque, segundo como disseram na matéria que te vou mostrar daqui a pouco, disseram que os cidadãos se faziam transportar em duas viaturas. Uma delas é uma BMW identificada. Agora, para se saber que não se tratava de rapto, qual foi o trabalho que a polícia fez para poder chegar a essa conclusão? Não só. Essa história de raptos aqui é uma coisa que começou há muito tempo, em 2011, quando Guebuza estava presidente em Moçambique. E desde então, nós seguimos vivendo com isto, convivendo com isto, e isto vai inevitavelmente afastando investidores de Moçambique. No vídeo de hoje eu vou conversar contigo com relação a estes raptos, vou te apresentar aquilo que é a proposta do Ministério Público para se acabar de uma vez por todas com os raptos, e não só, vou te mostrar a cronologia de quando foi realizado o primeiro rapto, com quem, o nível de preparo que havia na altura até os dias de hoje. E a coisa mais importante que você tem que saber é que os raptos movimentaram mais de 30 milhões de dólares desde quando começaram até aqui. E você vai entender como é que esses cidadãos conseguiram juntar tanto dinheiro, como é que eles identificam as suas vítimas com vista a que essas cenas aconteçam, e o mais importante, como é que os polícias, os procuradores e os juízes envolvem-se nessa cena com vista a que os crimes aconteçam desta forma como acontecem no caso. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este é um prato cheio. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Os raptos em Moçambique são uma realidade, e esses raptos teriam feito com que vários empresários tirassem o pé de Moçambique. Muitos que sonhavam em vir cá empreender, inevitavelmente começaram a considerar sair, ou seja, tirar Moçambique da lista e pensarem em outras nações por conta deste tipo legal de crime, o rapto. Os raptos entraram em vigor em 2011, quando o Guebuza estava presidente, e agora eu passo aqui para a tela para poder te mostrar a cronologia dos raptos, com vista que possas entender, afinal de contas, de onde é que esta coisa começa, quando é que começa e quem é que ganha nessa cena toda, e, acima de tudo, quais é que têm sido as vítimas preferidas por esses irmãos que trabalham com os raptos aqui em Moçambique. Se quiseres acompanhar esta história que eu vou te contar aqui ao detalhe, recomendo que vás ao YouTube, ao Google, e escrevas cronologia dos raptos em Moçambique. Vais ter toda a matéria. Vamos à tela para poderes entender quando é que nós tivemos o primeiro caso de raptos. Nós tivemos o primeiro caso de rapto em 26 de junho de 2011. O rapto aconteceu a um cidadão empresário, dono dos armazéns Atlântico. Só que este rapto aqui não deu certo, porque o cidadão, para a sua soltura, eles haviam cobrado $1 milhão, mas eles não conseguiram ver os dinheiros nas suas contas, porque ele teria conseguido fugir antes do pagamento do resgate no caso. No dia 1 de dezembro do mesmo ano, foi raptado um dos proprietários da ferragem Somofer, quando fazia exercícios no circuito
de manutenção física Manuel Repinga. No dia 5 de dezembro, isto é, 4 dias depois, o primeiro caso de rapto de uma mulher que pagou-se um resgate para que ela voltasse ao convívio familiar de 800 mil euros. Eles começavam desta forma a faturar dinheiro. Já em 2012, no dia 28 de janeiro, segundo rapto de uma mulher. No dia 30 de janeiro, Tio e o sobrinho foram raptados no cemitério de Tlangen e libertados no dia 9 de fevereiro, alegadamente contra o pagamento de 2 milhões de dólares. Nota que estamos a somar dinheiro aí. No dia 9 de fevereiro, isto é, eles libertam uns e depois sequestram outros para poderem manter a roda a circular. No dia 9 de fevereiro, é raptada uma mulher de 75 anos, familiar de um dos proprietários do grupo Africonsa Seca e Delta Trading. No dia 11 de fevereiro, houve tentativa de rapto do dono da Auto Hilux. No dia 26 de fevereiro, houve rapto de um cidadão português na praia do Bilene, a 150 km de Maputo. No dia 30 de abril, tentativa de rapto de 2 mulheres. No dia 19 de maio, rapto do proprietário do Incompal e dos armazéns Machava, na Matola. No dia 27 de junho, foi raptado um empresário que esteve em cativeiro por cerca de um mês. No dia 10 de agosto, houve uma tentativa de rapto do proprietário do Tiger Center por elementos, por inacreditável que seja, vestidos em como se eles fossem polícias, com o uniforme da polícia. Entende, né? Então, esse envolvimento da polícia é bem provável, porque segundo como o Ministério Público acusa, que vais ver, a polícia faz parte da preparação e proteção dessa malta, que cria espaço para que esta malta realize as suas atividades sem que haja alguém para atrapalhar. E uma das cenas que indica essa cena, ou que justifica essa cena, é o fato de alguns sequestros terem acontecido assim, a metros de unidades policiais ou militarizadas. Consegue entender? No dia 23 de agosto foi raptada uma moça de 17 anos e pediu-se para o resgate seu 5 milhões de dólares. Mas felizmente, a miúda foi recuperada ao fim de 5 dias sem pagamento de resgate nenhum. Provavelmente eles tenham visto que a família não tem capacidade de pagar esses milhões de dólares. No dia 20 de dezembro, foi raptado um homem e libertado com pagamento de 100 mil euros. Já estamos em 2013. No dia 16 de julho, foi raptado um empresário português no interior da sua empresa no Porto de Maputo. Tipo, dentro do porto. Estranho isto. No dia 15 de agosto do mesmo ano, foi libertado um empresário português que havia sido raptado em julho. E no dia 24 de setembro, filho de um quadro dos petróleos foi raptado a caminho da escola. Eles focam nas pessoas com dinheiro. No dia 8 de outubro, foram raptadas 2 crianças, uma na Matola e outra em Maputo. No dia 22 de outubro, houve 2 raptos, uma mulher à porta da escola portuguesa em Maputo e um homem numa avenida no centro da cidade. No dia 23 de outubro, um rapaz português foi raptado no bairro da CUP, no centro da cidade de Maputo. No dia 24 de outubro, foram raptadas 2 mulheres em Maputo. No dia 28 de outubro, uma criança de 3 anos que havia sido raptada infelizmente encontrada sem vida, mas graças a Deus, os cidadãos foram condenados, encontrados, responsabilizados e condenados a 16 anos de prisão, no caso. Entre outubro e novembro, foi raptado um homem português em Maputo. No dia 5 de novembro, uma portuguesa foi raptada na Matola, no interior da empresa, e onde ela trabalhava, no caso. No dia 7 de novembro, foi libertado o adolescente português, raptado no dia 23 de outubro, e libertada a criança de 3 anos, raptada no dia 5 de novembro de 2013. E no dia 9 de novembro, foram libertados os 2 portugueses que ainda estavam sequestrados. Nós temos aqui o cronograma de até 2013. Desde 2013 até data hoje, houve muitos raptos. Esses raptos teriam movimentado cerca de 30 milhões de dólares. E esses dados apontam até 2023, 22, 23. E não se sabe exatamente quanto de dinheiro esta coisa teria conseguido movimentar. Do jeito como os raptos acontecem, era óbvia a participação de pessoas do Estado, funcionários do Estado, que são gananciosos, que não se sentem satisfeitas com o dinheiro que ganham no final de cada mês e que desejavam coisas além, ou seja, desejam porque ainda não foram identificados, desejam muito mais dinheiro. E é assim, a máfia, quando ela entra em ação, ela não fala com peixe pequeno. Se estão envolvidos juízes, procuradores e polícias, não são quaisquer juízes, não são quaisquer procuradores, nem quaisquer polícias. São pessoas com capacidade de tomar decisão. Pensa num comandante, alto comandante, aquele que manda na banda, aquele que determina
Quando é que a polícia pode sair, quando é que a polícia não pode sair. Esses são os ideais para serem contactados pela máfia, para poderem abrir os caminhos e passarem esses comandantes a seguinte mensagem para os seus: hoje há de haver ação na cidade, ai daquele que se tentar envolver, há ordens explícitas para eliminar-se qualquer pessoa que tentar se insurgir contra o movimento que há de haver na cidade hoje. Automaticamente essa malta acaba se cansando, tipo, se distanciando dessa cena. Por isso você assiste muita cena e tal. E quando esses gajos fazem esses trabalhos, depois o caso vai parar na justiça, o caso nunca anda. Por quê? Porque o procurador tem que amolecer, não pode fazer nada. A condenação não tem que ser dura. O juiz aplica peninhas que não são absolutamente nada. Dá um montão de regalias a essas cenas. E ainda há rumores de que há pessoas que estão em vida reclusória, que saem da reclusão e vêm prestar serviços criminais cá fora a determinadas elites. Entende? Com isto tudo, o Ministério Público veio a público assumir que sim, existem polícias e magistrados envolvidos nisto, e isto acaba criando espaço para que este tipo legal de crime meio que não se consiga combater. Esta coisa é tão forte, tão forte. Então, uma das medidas que o Ministério Público encontrou foi o de ordenar o congelamento dos dinheiros das famílias, das empresas e das vítimas de rapto. Isso para evitar que eles tenham como pagar pelo resgate. Só que isto aqui, eu não sei se isto vai funcionar, porque considerando que a máfia queira porque queira, é bem provável que eles encontrem uma forma de fragilizar o sistema e continuarem fazendo o trabalho. Só para teres ideia, antes da polícia vir desmentir acerca do assassinato do senhor empresário da Sotubos, a informação que nós tínhamos era de que o senhor havia escapado, ou seja, havia resistido a uma tentativa de rapto. Mas ali ele não estava sozinho, estava com o motorista, estava com segurança pessoal, parece que era isso, e essas pessoas são omitidas da história. O cidadão, o empresário em questão, depois do baleamento, ele teria sido evacuado imediatamente ao hospital, de onde ele nem sequer chegou a receber tratamento, porque logo à sua entrada no hospital foi declarado óbito. Estas coisas aqui, meus caros irmãos, elas acontecem à luz do dia. Esta tentativa, ou seja, este atentado a este nosso irmão, aconteceu às 13 horas. Às 13 horas. Se houve disparos e tudo mais, a polícia deve ter havido alguém que tenha feito um vídeo ou qualquer outra coisinha. E provavelmente este seja mais um daqueles casos onde vai se dizer vamos trabalhar e nada. Agora, a minha pergunta para si é se você acha que isto um dia vai acabar. Qual é a solução para este tipo legal de crime? O que é que isto representa para ti enquanto moçambicano, mesmo não sendo moçambicano? O que é que achas? Qual deverá ser a solução? Esta solução de congelamento de contas é uma coisa que realmente vai resolver essa cena? O que é necessário para que nós acabemos com os raptos aqui? É sobre isso que eu queria falar consigo. Eu deixo esta pergunta no ar com vista que a malta reflita junto, e aqui nos comentários existe um espaço muito bem organizado, amplamente desenhado para a questão de a malta bater o nosso papinho. Eu espero que este vídeo tenha sido nice o suficiente para já ter clicado no like, inscrito-se e ativado o sino de notificações, e a malta se deverá voltar a ver nos próximos vídeos, na verdade no vídeo que vai estrear ainda hoje. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chupa!